O vídeo de hoje vai ser altamente especulativo, porque trata-se de uma tese, trata-se de uma proposta, trata-se de uma vertente histórica que não é consolidada. Mas é um debate que cresceu nos últimos 30 anos e ainda hoje divide opiniões entre os maiores historiadores do mundo. Tá? Então não adianta a gente fingir que isso não existe ou que isso não está acontecendo. Está acontecendo e o suporte que esta tese ganha vem crescendo de uma maneira notável, tá? Então, eu estou respondendo isso hoje mediante uma pergunta do RS Campos, nosso membro aqui no canal, que diz o seguinte, ó: Júlio, você já leu o livro O Grande Culpado? Se sim, qual o seu ponto de vista sobre a teoria proposta? De que Stalin, de certa forma, foi mais ativo do que passivo no que tange os eventos que deram início à Segunda Guerra Mundial? Bom, o RS Campos aqui está se referindo ao livro O Grande Culpado, do Viktor Suvorov. Tá? É um livro que já está publicado no Brasil há mais de 10 anos. É até agora a única obra do Viktor Suvorov publicada em português aqui no Brasil. E de maneira alguma é a única, né? Na verdade nem é a primeira. Tá? Mas esse livro aqui contém uma série de evidências, uma tese escrita pelo Viktor Suvorov, que coloca, na verdade, o Stalin, né, a União Soviética, como a grande titereira, né, a grande manipuladora por trás dos fatos que decorreram se tornando a Segunda Guerra Mundial. Então, o grande culpado, no caso, é próprio Joseph Stalin, tá bom? Então, esse livro aqui está à venda também, vou deixar o link aqui na descrição se você quiser comprar. Eu já digo o seguinte, eu li esse livro, já tem bastante tempo que eu li esse livro, e eu conhecia por alto a tese do Viktor Suvorov. Para quem não conhece Viktor Suvorov, ele é um dissidente soviético, tá? O nome dele de batismo não é Viktor Suvorov, isso aí é um pseudônimo que ele usou para publicar seus livros, né? O nome dele de batismo é Vladimir Bogdanovich Rezun, tá? Falei até errado. Vladimir Bogdanovich Rezun. Esse cara era um agente da GRU, que é a principal agência de inteligência soviética, era, na verdade, né? Então ele tem uma longa carreira pregressa nas fileiras do Exército Vermelho e depois em agências de inteligência. E no livro ele conta que ele estava preparando a sua tese, uma tese para a conclusão de algum tipo de curso ou treinamento, enfim, uma graduação interna dentro da agência. E nesse ínterim ele teve acesso aos arquivos militares, aos arquivos políticos, na verdade, soviéticos guardados em Moscou. Bom, gente, para quem é mais novo e não vai se lembrar ou nunca leu a respeito, desde 1945, final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, a queda da União Soviética, e alguns anos depois disso, os arquivos soviéticos estavam inteiramente inacessíveis ao Ocidente. Então, tudo que foi escrito por historiadores ocidentais a respeito da Frente Leste, das maquinações políticas do Kremlin lá em Moscou, tudo isso foi feito com base em fontes secundárias, né? Livros que foram escritos e publicados com base nesses arquivos, né? Testemunhos de pessoas, documentos de serviços de inteligência ocidentais, esse tipo de coisa, mas nunca os documentos em si que estavam guardados lá em Moscou. Essa documentação só foi aberta de forma limitada para alguns historiadores ocidentais nos anos 90, durante o governo do Yeltsin. Tá? Então, Viktor Suvorov, nos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, ele teve acesso a esses arquivos. E nesse livro aqui, ó, ele inclusive faz um desafio, porque o Viktor Suvorov, ele tem uma condenação, né, à prisão, ou é à morte, não sei, in absentia na Rússia. In absentia significa que ele não está lá, ele não foi preso pelas autoridades russas, mas ele tem essa pena, né? Não sei se é uma pena de prisão ou de morte na Rússia. E ele por deserção, né? Óbvio, né? Redação desses livros, dessa tese toda aqui. Então,
nesse livro aqui, ele inclusive cita o documento, né, onde é que ele está, em qual arquivo, em qual pasta, qual que é o número do documento, e ele fala o seguinte: então, simplesmente liberem esse documento aqui e comprovem se eu estou falando bobagem ou não. Né? Então, o Viktor Suvorov escreveu primeiro um livro chamado Icebreaker, Quebra-Gelo. Foi nos anos 80 ainda ele escreveu esse livro. Depois escreveu outros, tipo o Der M-Tag ou o Dia M, né? Não está em português esses livros. Nem o Icebreaker, nem o Dia M e nem o Suicide, que é outro livro que ele escreveu sobre a mesma tese. Né? E ele escreveu posteriormente o Chief Culprit, que é esse aqui, ó. Então, o Chief Culprit foi, sim, traduzido para o português e publicado aqui no Brasil como O Grande Culpado. É uma tradução literal, e eu já expliquei para vocês o que se trata o título, né? Então, esse livro aqui, né, você não precisa ficar com medo de não ter lido os anteriores, que estão só em inglês até hoje. Pode, se quiser, comprar esse aqui, ó, e você vai se inteirar da tese inteira, tá? O importante é que ele foi o primeiro cara que escreveu sobre isso, de maneira formal. Claro que não foi o primeiro a dizer que isso era realmente, ou foi realmente o que aconteceu. Por quê? Porque esta tese é justamente aquilo que se transformou em base, né? Que foi a base da justificativa alemã para invadir em 1941. Desde o começo, os alemães alegaram isso aqui. Alegaram que a invasão foi uma ação preemptiva, a invasão foi uma ação que visava impedir uma invasão soviética da Europa, que se daria nas semanas seguintes. Alguns historiadores hoje, historiadores russos, né, estabeleceram inclusive a data. A data, se não me falha a memória, era o dia 15 de julho de 1941. A data para o lançamento da invasão soviética da Europa. E aí, os dois lados, né, eles se debruçam sobre uma infinidade de evidências, e eu posso citar algumas dessas evidências, né, porque são coisas que são recorrentes, né, na leitura que você vai fazendo, e vão aparecendo em livros que não necessariamente defendem essa tese aqui, ó, diretamente, tá? Por exemplo, vamos começar pelo fato de que alguns historiadores bem consolidados são contra essa corrente, né? O Anthony Beevor, por exemplo, o Gabriel Gorodetsky, que é russo, né? O David Glantz, que eu creio que seja até hoje o maior nome, a maior autoridade ocidental em Guerra no Leste, né, em Alemanha versus União Soviética, é o David Glantz, cara, que ele é coronel do exército americano, historiador, teve acesso à documentação lá em Moscou, né, e o David Glantz tem uma obra infinita, uma obra assim, você vai ficar o resto da vida lendo a obra do David Glantz, cara, de tão vasta que ela é sobre a Guerra no Leste. É um cara realmente muito, muito produtivo, tá? Então, em matéria de história militar pura, o que eu quero dizer com isso? História militar pura é a análise dos acontecimentos em linha de frente, né, em campo de batalha, que é uma das coisas que eu adoro, né, vocês já perceberam. Mas o David Glantz, ele é imbatível quando se trata desse tipo de coisa, porque ele realmente foi a fundo, ele fala russo fluentemente, então ele lê russo fluentemente, então ele teve acesso a essa documentação e conseguiu ir lá no fundo para poder tirar aquelas informações que inexistiam para leitores ocidentais, para todo mundo, né? Porque nem o pessoal lá também tinha acesso a essas informações. Então, já tem gente que apoia a tese do Suvorov. Diversos historiadores russos que hoje ainda trabalham lá em Moscou, né? O Valery Danilov, o Joachim Hoffmann, que é alemão, o Mikhail Melchukov, que é um dos caras que eu falei para vocês que descobriu a data precisa do ataque de 15 de julho, foi o Mikhail Melchukov, e o Vladimir Nevezhin, que é outro cara que concluiu aí recentemente que a documentação toda
meio que deixa de forma inegável a intenção soviética de atacar em 1941. Tá? Analisando alguns dos pontos históricos que levam a esse ponto culminante da história. Né? Na União Soviética existiam duas grandes vertentes dentro do Partido Comunista da União Soviética desde o começo da Revolução. Né? E essas duas vertentes estão preocupadas com a perenidade da Revolução, né? A perenidade do regime comunista. Como que o regime comunista vai durar muito tempo ou para sempre? Como é que nós vamos fazer isso? Eles se dividem entre uma corrente que prega a revolução permanente. A revolução permanente, ela é basicamente, né, o fato de que a prioridade do Estado tem que estar em expandir a revolução para outros países. Daí a necessidade de criação do Comintern, né, que é o Comitê Internacional do Comunismo, que tem o objetivo justamente de financiar as revoluções ao redor do mundo. E o Comintern vai ser, em 1936, contraposto pelo Pacto Anti-Comintern, que é firmado pelos principais países aliados da Alemanha. Pela Alemanha, o Japão, Itália, e aí vai entrar a Hungria, vai entrar a Romênia, essa galera toda vai assinar o Pacto Anti-Comintern. E veja bem, inclusive o Brasil assinou de forma secreta o Pacto Anti-Comintern. Não assinou o pacto, mas se tornou um parceiro do pacto, né, em documentações do próprio Reinhard Heydrich. Não sabe quem é Reinhard Heydrich? Tem aqui um vídeo sobre ele que nós fizemos. Então, o Brasil se tornou parceiro da Gestapo, né, no compartilhamento de dados policiais de pessoas envolvidas com ações do Partido Comunista. Tá? Então, essa vertente ela foi expurgada do Partido Comunista da União Soviética, uma vez que o Stalin se estabeleceu mesmo como liderança inconteste no Partido Comunista. Né? Por quê? Porque o Stalin tinha uma outra visão. O Stalin pensava, e diz o Suvorov, que pensava oficialmente no socialismo num único país. Né? O Stalin queria primeiro consolidar o comunismo dentro da Rússia, dentro do território do antigo Império Russo, agora União Soviética. Né? Então ele queria consolidar ali, ele queria fortalecer aquela nação comunista. E daí que vem os planos quinquenais, né, os 2 planos quinquenais que o Stalin levou a cabo, né, com muito sucesso, diga-se de passagem, para industrializar a União Soviética no menor tempo possível. Então, esses planos quinquenais fizeram com que a União Soviética se transformasse daquela potência agrária que era o Império dos Czares, né, em pouco tempo se tornou uma gigantesca produtora de produtos industrializados, né? E a indústria deles é a indústria pesada, a indústria siderúrgica, enfim, de transformação mais pesada mesmo, muito focada em aparelhar o Estado com aquilo que o Estado precisa. Então a motorização lá é uma motorização agrícola para construir tratores e também fortemente dedicada à produção e desenvolvimento de tanques. Tá? A frota de tanques soviética é imbatível no mundo inteiro desde os anos 30. Desde os anos 30, ninguém tinha tanto tanque quanto a União Soviética. E o Suvorov, ele analisa a documentação do Tukhachevsky, do Mikhail Tukhachevsky, que vai dizendo, né, que o Exército Vermelho, né, tem necessidades de diversos tipos de tanques diferentes para poder aderir ao ataque em profundidade, né, a ofensiva em profundidade, que é uma transliteração, né, muita gente diz que não, mas é uma transliteração da Blitzkrieg do Guderian. Né? O ataque em profundidade do Tukhachevsky prevê as mesmas coisas, em linhas gerais, do que a Blitzkrieg do Guderian, exceto a cooperação próxima com o poder aéreo. Eu creio que essa é a grande diferença. Mas
o Tukhachevsky, como vocês bem sabem, né, ele é executado em 1930 e o quê? 6 ou 7? 36, 37. Então, o Tukhachevsky, sendo assassinado, né, pelo próprio regime, como um suposto agente do Ocidente, né, o Suvorov diz que, na verdade, o Tukhachevsky foi executado porque ele não era competente. E na verdade, uma investigação pregressa, né, da história do Tukhachevsky vai mostrar isso, que ele não era um oficial exatamente brilhante, né, mas ele é um cara muito comprometido com a causa. Ele foi galgando degraus muito rápido no início da implantação do regime comunista, durante a Guerra Civil, enfim. E o Tukhachevsky propôs algumas coisas bem malucas e né, de pouquíssimo sucesso, né, como o caso dos motores diesel num avião de bombardeio quadrimotor, que era o Petliakov 8. Né? Então, uma vez que o Tukhachevsky ficou de fora, né, foi assassinado, uma nova gestão do exército foi implementada, um cara mais próximo do Stalin, né, que foi o Voroshilov. O Voroshilov assume como comissário popular para a defesa, e o Voroshilov, apesar de ser outro cara extremamente incompetente, né, é bem próximo do Stalin, é bem capacho, é um cara bem confiável pro Stalin. Né? E aí o Stalin oficialmente assume essa postura de revolução num único país, mas veja bem, secretamente ele começa a construir uma força ofensiva dentro da Rússia. E as atitudes soviéticas no final dos anos 30 vão se transformar de atitudes defensivas até então, né? Porque eles enxergam que o Ocidente pode sim ter as intenções de destruir o governo comunista, e o socialismo só vai poder ser perenizado se ele realmente tomar o resto do mundo. É a única condição dele ser perenizado. E essa postura defensiva, mantida até esse momento, vai ser transformada numa postura ofensiva. E aí ele mostra algumas outras evidências disso, tá? Bom, existe uma rivalidade clara entre nazismo e socialismo, entre nazismo e comunismo, me perdoa. Socialismo, os próprios nazistas eram. Existe uma rivalidade clara entre o nazismo e o comunismo bolchevista soviético, né? Era isso aí. Então, os nazistas, eles enxergam a União Soviética como seu grande objetivo. No fim das contas, a expansão de terras que o Reich precisa, né, o Lebensraum, está na União Soviética, está nos campos agriculturáveis ucranianos até o Volga. Né? Então, de forma inconteste, isso aí coloca os dois regimes numa trajetória de choque. Né? Ninguém sabe quando que essa trajetória de choque vai se transformar num choque, mas que eles estão em trajetória, sim, eles estão. Né? E aí essa coisa vai surpreender o mundo inteiro em 1939. Esses dois líderes, o Hitler e o Stalin, vão surpreender o mundo inteiro com a assinatura do Pacto de Não Agressão, porque eles são os inimigos mais jurados do mundo. E como é que esses caras assinam um Pacto de Não Agressão? Bom, a gente sabe que o Pacto de Não Agressão teve razões oficiais e razões não oficiais. Entre as razões não oficiais mais claras está a partilha da Europa Oriental. Eu não digo nem partilha da Polônia, porque é o mais famoso, né? Aquele protocolo secreto que foi assinado para a partilha da Polônia. Mas é a Europa Ocidental, na verdade. Porque a União Soviética ganha mão livre, né? A zona de influência dela toca tudo que está na Europa Ocidental, até, digamos ali, ó, aquele meridiano que corta a Polônia em duas. Né? Ou seja, vai entrar na zona de influência soviética a Finlândia, os Estados Bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, vai entrar a Romênia, né? E vai entrar o que mais? Não sei mais. Acho que só isso aí. A Bulgária não, porque a Bulgária vira um problema depois. Então,
O que o Stalin faz em seguida, né, da vitória dele na Polônia? E aí uma observação com a questão da Polônia, que o Suvorov cita aqui no livro, inclusive, que é bem óbvio, né? O Stalin sempre evitou guerra de duas frentes, que foi algo que condenou o Hitler, mas ele sempre evitou guerra de duas frentes. Então ele não invadiu a Polônia junto com Hitler, porque ele estava ainda em conflito com os japoneses lá na Mongólia, a Batalha de Khalkhin Gol, né? E a rendição final japonesa em Khalkhin Gol só foi assinada no dia 16 de setembro. 16 de setembro. 24 horas depois, o Stalin invadiu a Polônia, após assegurar sua frente de batalha lá na Ásia. Tá? Então, a vitória soviética na Polônia leva, em seguida, à invasão da Finlândia. E na invasão da Finlândia, a famosa Guerra de Inverno, os alemães eles cometem um grande erro de inteligência, né? Os alemães não podem fazer nada, o Hitler não pode fazer nada, porque ele assinou um documento que coloca a Finlândia na zona de influência russa. Então ele não pode fazer nada para defender a Finlândia. Então, o que o Hitler presume do decurso da Guerra de Inverno? Ele presume que aquela condução paupérrima das ofensivas, né, das operações ofensivas, que causaram uma desmoralização do Exército Vermelho, uma taxa de baixas altíssima, uma perda de material de forma assim catastrófica, e a substituição, né, do Voroshilov pelo Timoshenko no comando da ofensiva, né, que deu um golpe final assim na reputação do Voroshilov, tudo isso aí era um atestado de que o Exército Vermelho é uma grande porcaria, que o Exército Vermelho é aquele negócio da casa de madeira, né, do castelo de madeira, que você chuta a porta, o castelo inteiro cai, né? Então, era só chutar a porta que a Rússia ia cair. Então, o Hitler, ele perde qualquer tipo de respeito pela capacidade combativa do Exército Vermelho na Finlândia. Só que o Suvorov faz uma conclusão diferente, tá? Ele diz o seguinte, que, na verdade, o Exército Vermelho superou a zona de defesa mais dura, mais difícil, mais intensa, mais intransponível do mundo, que era a linha Mannerheim no Istmo da Carélia, que é aquele pedacinho de terra entre o lago Ladoga e o Mar Báltico, que liga a União Soviética à Finlândia, né? Que liga ali, ó, Leningrado, hoje São Petersburgo, a Viborg, na época Viipuri, hoje Viborg, né? E depois Helsinki. Então, os finlandeses construíram essa linha Mannerheim com uma dedicação nunca vista fora da Finlândia, tá? A densidade do concreto das casamatas da linha Mannerheim era muito superior às outras linhas de defesa construídas na Europa, inclusive a linha Maginot, tá? Então, os soviéticos invadiram também na pior época do ano, no inverno. O inverno foi particularmente severo naquele ano. E também o próprio terreno é um terreno muito ruim, é um terreno muito pedregulho, né? Tipo, tem muita pedra, não tem muita terra, né? Então é um terreno intransponível para veículos, né? Que só podem passar por estradas, só podem passar por trilhas, o que facilita a emboscada desses veículos e a destruição desses veículos, como o que aconteceu na Batalha de Suomussalmi, né? Destruição completa de 2 divisões soviéticas por tropas de esqui, né? Essencialmente por guerrilheiros, quase. Então, os soviéticos, uma vez que o Voroshilov foi substituído pelo Timoshenko reavaliou a situação e incrementou enormemente a quantidade de tropas e material na linha de frente. Os soviéticos ultrapassaram a linha Mannerheim. Com quê? Com força bruta. Com artilharia infinita, martelando o tempo inteiro,
com tanques em número gigantesco, com assalto de infantaria, quase que ondas humanas mesmo, né? As vistas da Primeira Guerra, quase como ondas humanas. E essa quantidade, além de aeronaves, e essa quantidade imensa de material acabou sobrepujando as defesas finlandesas, né? De uma forma ou de outra, seriam sobrepujadas e foram. Então, o que o Hitler falhou em entender, de acordo com Suvorov, foi que o Exército Vermelho triunfou nas piores condições do mundo naquele inverno de 1940. 39 para 40. Tá? E aí, né, é que vai transcorrer os efeitos mais duradouros do Pacto de Não Agressão. Os soviéticos, depois da vitória quase 100%, né, que eles não conquistaram o país inteiro, eles assinaram um tratado de paz, eles tomaram a Carélia e Petsamo lá em cima no Ártico, né? Tomaram essas duas províncias da Finlândia. A Finlândia perdeu cerca de 20, 30% do seu território para a União Soviética, mas foi permitida a sua independência, né? Pelo menos por enquanto. Então, os soviéticos colocaram seus olhos em seguida nos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, e absorveram os três. Anexaram os três. E depois disso, já em maio, junho de 41, eles anexam duas províncias romenas, a Bessarabia e o norte da Bucovina. Nesse contexto aí é que o Stalin passa a exercer o papel, né, que ele via o Hitler como seu icebreaker, como seu quebra-gelo. Inclusive esse termo icebreaker, quebra-gelo, é tirado de uma conversa do Stalin, né, de uma minuta de conversa do Stalin, que ele chama o Hitler de quebra-gelo da Europa. Ele chama o Hitler de elemento agitador, é o cara que vai tirar a situação do ponto morto. Então ele alimenta o Hitler, tese do Suvorov, ele alimenta o Hitler com a intenção de o Hitler causar uma grande confusão, uma grande guerra na Europa, fazendo com que a Europa se consuma, né, nesse impasse. O Stalin imagina uma repetição do cenário 1914, no qual a Alemanha se bata contra a França e Inglaterra, e eles comecem a se moer de novo, enfraquecendo todo o continente. E aí a União Soviética entraria, né, pela retaguarda e faria sua ofensiva até conquistar toda a Europa. A vitória alemã na França em junho de 1940 surpreende o Stalin, porque de repente a guerra que ele esperava que fosse desgastante e duradoura não foi rápida, né? É claro que a Inglaterra ainda permanece como um elemento adversário além-mar, só que o continente agora está sob mãos alemãs, né? E tem uma outra faceta disso tudo, né, que vai piorar em 1941, que é o seguinte: com a revolta, né, o contragolpe, vamos dizer assim, pró-britânico lá na Iugoslávia, o Hitler invade a Iugoslávia e também invade a Grécia, né? Então ele passa a controlar basicamente o continente inteiro. E agora a Europa continental inteira está defendida por um único exército, que é o exército alemão, né? E aí o Suvorov diz o seguinte: essa é a situação ideal para atacar. E é nessa situação aí que o Suvorov vai relatar, vai discorrer sobre os planos ofensivos que foram desenvolvidos pelo Georgy Zhukov, que era então chefe de Estado-Maior do Exército Vermelho. Então, lá em 15 de maio de 1941, o Zhukov vai estipular planos, vai apresentar planos ofensivos contra a Alemanha. Veja bem, existe essa documentação. E o Suvorov relata aqui os detalhes disso.
Alguns historiadores dizem o seguinte, porra, você tem o Estado-Maior do Exército justamente para fazer plano, né? Então o Zhukov está simplesmente fazendo o trabalho dele, criando planos ofensivos. Todo o Exército precisa disso. Mas aí fica a dúvida. Ninguém está negando que os planos existem. Os planos existem. Alguns dizem que, não, tudo bem, isso aí é papel do Zhukov. Ele tinha que fazer esses planos para estar preparado. A corrente do Suvorov diz o seguinte, os planos existem. Né? Claramente eles fizeram os planos para invadir. Tá? E aí a gente tem que corroborar essa evidência com outras. Tá? No dia 5 de maio de 1941, 5 de maio, o Stalin fez um discurso para cadetes do Exército Vermelho e ele disse o seguinte nesse discurso: uma boa defesa significa a necessidade de atacar. Atacar é a melhor forma de defesa. Nós devemos agora conduzir uma política defensiva pacífica com ataque. Sim, ataque, sim, defesa com ataque. Aí o pessoal fica, como assim, defesa com ataque? Sim, defesa com ataque. Nós devemos agora ensinar novamente o nosso exército e os nossos comandantes. Educá-los no espírito do ataque. Tá? Isso é um trecho direto de um documento, um discurso do Stalin. E isso não foi criado pelo Suvorov. Ele referencia, existem outras fontes que referenciam o mesmo discurso. Então esse discurso foi verdadeiro, sim. Stalin falou isso diretamente, assim, literalmente. Existe também um livrinho de frases úteis, né, para o oficial do Exército Vermelho, publicado em maio de 1941, com traduções do russo para o alemão, do alemão para o russo. Tá? Frases úteis para o oficial do Exército Vermelho, que diziam o seguinte: me leve até o prefeito, né? Me leve até o Burgmeister, quer dizer, que é o chefe da cidade. Né? Para que lado vai essa estrada? Né? Se rendam. Onde estão os soldados alemães? Ou seja, é um livro um pequeno livretinho, que o Suvorov achou uma cópia dele nos registros estatais lá, né, nos arquivos estatais, e ele relata isso no livro. Então é uma outra coisa que vai, de novo, vai colocar um cimentinho em cima da tese dele, e outros historiadores referenciam esse livreto também. Tá? Bom, o Hitler, ele decide realmente invadir a União Soviética depois da visita do Molotov a Berlim. Vyacheslav Molotov, o chanceler do Stalin, vai a Berlim em novembro de 1940. Eu já falei disso, já destrinchei essa visita aí no nosso vídeo sobre a Barbarossa. Pode dar uma olhada aí. E nessa visita, o Molotov fez 4 demandas a Hitler para a renovação do Pacto de Não Agressão com a União Soviética. Dentre essas 4 demandas se destaca uma que é a mão livre de Stalin sobre a Bulgária. E a Bulgária, ela fica posicionada, né, geograficamente, de certa maneira ali na Europa, que ela dá acesso marítimo ao Mar Negro e ela também dá um acesso terrestre à Grécia e também à Romênia. Tá? Então, a preocupação do Hitler era que uma presença soviética na Bulgária desse a eles acesso a toda a região dos Balcãs. Né? Então, essa demanda foi categoricamente, todas as 4, né, na verdade, uma delas lidava com a mão livre soviética sobre os estreitos de Bósforo e Dardanelos, que eram estreitos turcos, coisa que o Hitler também negou, mas principalmente essa da Bulgária foi categoricamente negada pelo Hitler, que via nisso, né, claro, uma forma do Stalin ganhar pegada ali, ó, botar os pés no sul da Europa, né, nos Balcãs,
e ter uma via de acesso direto contra ele através de sua frente sudeste. Bom, a partir disso aí, a história fica um pouco nebulosa, porque entra, como eu falei, nos ramos, né, nos caminhos da inteligência. E esses caminhos da inteligência não estão, né, em acesso do público, não estão em acesso dos historiadores. Suvorov diz que a inteligência alemã recebe a informação de que existem preparativos de alto nível sendo feitos em Moscou para a invasão da Europa através de um ataque no verão de 1941. Daí a pressa do Hitler em montar a Operação Barbarossa, mesmo com a Inglaterra resistindo do outro lado do canal. Tá? E mesmo com a Inglaterra resistindo do outro lado do canal, é um fator importante para essa história, porque configuraria uma guerra de duas frentes. Tá? E é a primeira coisa que está estabelecida na diretiva número 21 de Hitler, que é datada do final de 1940 e que dá ordem para a abertura dos conflitos contra a União Soviética. E essa mesma diretiva 21 especifica que o Exército Vermelho deve ser destruído a oeste dos pântanos de Pripyat. O que são os pântanos de Pripyat? É uma região pantanosa que fica no centro da posição ofensiva, né? Que fica no centro da região geográfica que delimita o início dos territórios eslavos. Né? Os pântanos de Pripyat ficam no sul da Bielorrússia, no norte da Ucrânia, então dividem aquela região em duas. Você tem que atacar necessariamente pelo norte e pelo sul. Então o Exército Vermelho deveria ser emboscado, deveria ser cercado a oeste dos pântanos de Pripyat, para então abrir caminho para uma captura de Moscou, né, que é o principal centro industrial, como está na própria Diretiva 21. Então, você percebe que a Barbarossa, todo o planejamento dela, gira em torno dessa suposição de que sim, o Exército Vermelho estaria a oeste dos pântanos de Pripyat, que existiria uma concentração de tropas muito grande junto à fronteira europeia da União Soviética, numa preparação que os alemães considerariam como um claro indicativo do começo da guerra, né, no começo da ofensiva de Stalin contra a Europa. Bem, existe um outro fator, né, que vai ser explorado muito bem nesse outro livro aqui, ó. Eu recomendo muito que vocês que estão interessados também comprem, também leiam, que é o Último Voo, a missão secreta, na verdade, a missão secreta de Rudolf Hess, do Martin Allen. Então, nesse livro aqui, ó, o Martin Allen vai dissecar toda a história, né, tudo que envolve o voo de Rudolf Hess, que era secretário do Partido Nazista, em maio de 1941, para a Inglaterra. A história oficial é uma história que, inclusive, foi empurrada pelos próprios alemães, é de que o Hess perdeu os parafusos da cabeça lá, endoidou e foi para a Inglaterra tentar propor algum tipo de acordo de paz com um alto membro ali da família real, né, britânica. Então ele lá foi preso, né, ele foi emboscado pelo serviço secreto britânico, foi preso e permaneceu preso até o final da guerra, sem qualquer registro da sua movimentação entre 1941 e 1945. Somente quando Hess reaparece sentado no banco dos réus lá em Nuremberg, em 1945, é que a gente vai voltar a ter algum tipo de notícia sobre ele, né? E Hitler publicamente nega que saiba alguma coisa dessas intenções de Hess quanto a esse voo para a Inglaterra, e inclusive publicamente o condena, né? Diz que ele é um traidor, enfim, tudo isso. Mas o Martin Allen diz que há algo muito mais complexo por trás dessa tentativa, né, do Hess de oferecer paz para a Inglaterra. Nesse livro aqui, inclusive, o Martin Allen ele vai destacar 16 tentativas de paz que Hitler faz, que Hitler propõe aos ingleses
desde 1939 até essa aqui, ó, em maio de 1941. Foram 16 tentativas de estabelecer a paz com os ingleses que foram mal sucedidas, né? Então, essa aqui teria sido a última, 16ª e última. E ele estabelece que é bem possível que Rudolf Hess tenha ido à Inglaterra para propor um acordo. Ele, como, digamos assim, o segundo em poder no Terceiro Reich, era um cara cuja autoridade não podia ser ignorada, ele queria conversar diretamente com alguém do alto escalão, né, do poder na Inglaterra, na Grã-Bretanha, para poder falar a respeito de uma possível tratativa de paz para que as duas grandes potências se unissem contra a União Soviética. Então, as duas linhas de pensamento aqui, elas vão se encontrar, né, nesse ponto. E quando a Operação Barbarossa ela vai ter início realmente no dia 22 de junho, o que se tem, gente, em seguida é um material audiovisual, fotográfico, filmado, registrado, né, em diários, em livros, muito, muito abundante, sobre a imensa quantidade de material e de homens que são capturados junto da fronteira. Então, nos primeiros dias, né, o Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, ele chega a ficar assim, incrédulo com os relatórios de destruição de aeronaves soviéticas que os pilotos alemães mandam para o alto comando da Luftwaffe. Ele diz que os caras estão delirando, que não pode ser isso. Não tem condição de ser 3, 4, 5 mil aeronaves. Não tem condição. Não pode, em tão poucos dias. Mas depois ele manda uma equipe para averiguar isso nos aeroportos, né, que foram capturados, bases aéreas que foram capturados. E ele vê realmente que aqueles números estavam certos, bem próximos da realidade mesmo, que foram sim cerca de 5 mil aeronaves que foram destruídas nos primeiros dias da invasão, que foram destruídas no céu e no chão. Né? Existem diversos registros que mostram as composições ferroviárias com os vagões cheios de munição, a quantidade de tanques que foi capturada, a quantidade de material bélico que foi capturado em paióis, veículos, caminhões, principalmente, né, composições ferroviárias. Por quê? Porque o Exército Vermelho depende muito de composições ferroviárias para se deslocar, né? Então tudo isso vai se somando à narrativa do Suvorov, né? E é corroborado hoje por outros historiadores. O Hoffmann, por exemplo, Joachim Hoffmann, ele diz que isso é inegável, que não tem outro propósito aquela quantidade imensa de material estar deslocado, né, está colocado, né, concentrado justamente ali na fronteira, porque isso não tem propósito defensivo nenhum. Né? Defesa se faz em profundidade, não colocando todo mundo, todos os aviões, todos os tanques, todo o material, né, juntinho da fronteira. Não se faz defensiva dessa forma, né? A Polônia, por exemplo, ela dispersou suas aeronaves em pequenos campos aéreos, né, remotos no país, e eles conseguiram se manter no ar, né, os poloneses, por bem mais tempo do que os soviéticos. Os poloneses em 1939 e os soviéticos em 1941 perderam uma quantidade imensa de aeronaves logo nos primeiros dias. Por quê? Porque estavam todas muito compactadas nesses aeródromos próximos da linha de frente. Né? E esse fato não é um segredo, esse fato não é uma teoria da conspiração, não é uma corrente historiográfica alternativa, não. Isso é um fato estabelecido. A imensa quantidade de material soviético que foi destruída nos primeiros dias, semanas da Barbarossa, é estabelecido, é mainstream. Todo mundo sabe que foi assim. Okay? Então, essa quantidade toda de material que foi capturada, ela também digamos, expandida com as ações soviéticas diretamente no esteio da invasão alemã. Tá? Lá no norte, a Força Aérea Russa, a Força Aérea Soviética, ela atacou a Finlândia,
mesmo tendo sido atacada, né, primeiro pela Wehrmacht, pelos alemães. Eles atacaram alvos finlandeses, o que diretamente provocou a entrada da Finlândia na guerra. No sul, lá no Danúbio, algumas pequenas unidades soviéticas montaram contra-ataques por cima do Danúbio, cruzando o Danúbio para capturar ilhas, né, romenas no Danúbio. E isso se deu, de acordo com Viktor Zhufarov, por completa ausência de ordens defensivas. Porque, segundo ele, o Exército Vermelho tinha na mão, nessa hora aí, somente ordens ofensivas. Né? Os mapas que foram encontrados eram mapas ofensivos e não mapas defensivos. E ele aponta também a ausência de grandes fortificações defensivas na União Soviética, o que também favoreceu o avanço muito rápido na Barbarossa. Né? Existia ali um conjunto de fortificações chamada linha Stalin, mas que era muito, muito diminuto, muito fraco, né? Bastante raquítico, que não ofereceu nenhum tipo de resistência real para os alemães. Então, inexistia um complexo defensivo no oeste da União Soviética, como deveria existir caso uma postura inteiramente defensiva, né? Ou pelo menos com uma certa previsão de que eles pudessem sofrer um ataque, né, no curto, médio prazo, fosse, né, realmente uma realidade. Então tudo isso faz parte da tese do Viktor Zhufarov aqui no Grande Culpado, né? E ele inclusive revisita aqueles 10 primeiros dias do Stalin, no qual se diz que o Stalin ficou em choque, né? Ficou em choque, ficou incrédulo, incapaz de falar com todo mundo nesses 10 primeiros dias. O Zhufarov já disse que foi diferente, né? Ele diz que o Stalin, sim, realizou diversas reuniões nesses 10 dias e que nesses 10 dias é que foi estabelecida toda aquela causa, aqueles primeiros discursos, né, que visavam esconder por completo essas intenções ofensivas soviéticas. Tá? Então, ou seja, houve uma grande queima de arquivo nesses primeiros dias, houve um silenciamento muito grande de possíveis testemunhas e uma mudança completa no rumo que as coisas tomariam dali em diante, né? Então, esse aí seria o ponto principal. É bastante difícil de a gente colocar um veredito em cima dessa tese, porque ela depende muito de arquivos, ela depende muito de revelações do setor de inteligência, como eu falei. Hoje, isso não tem uma previsão de acontecer, isso não tem uma previsão correta, um prazo. O governo russo não estipula que os documentos vão caducar daqui a 10, 15, 20 anos. Não, eles continuam lá, secretos ad eternum. Né? A questão do Hess é bastante interessante, né, que seja colocada aqui nesse mesmo prisma, porque o Hess tem todo aquele mistério ao redor dele, ele ter ficado preso até o final da vida, né, quando todos os outros prisioneiros que foram condenados em Nuremberg tinham sido liberados, e liberados com décadas de antecedência, né? Os caras dos anos 60 já tinham sido liberados, todos os outros que ficaram presos, né? E o Hess foi o único que ficou preso até 1987. Ele era, se não me falha a memória, o prisioneiro, o interno mais idoso da Europa, na época que ele morreu, em 87. E a própria morte dele também é uma questão que até hoje levanta muita indagação pelo fato dele ter se suicidado aos 90 e tantos anos de idade, né, tendo se enforcado com uma corda. Quer dizer, é uma história que ainda levanta muita conversa até hoje, né? A recusa britânica em liberar Rudolf Hess da cadeia. O que é que se tinha tanto medo de liberar o Rudolf Hess da cadeia, sendo que todos os outros já tinham sido liberados. O Speer foi liberado, aquela galera toda foi liberada antes, e o Rudolf Hess
ficou na cadeia até o final. Tá certo que a condenação dele era prisão perpétua desde o começo, mas as outras foram comutadas e a dele nunca foi. Então, eu acho com certeza um tema bastante interessante, né? Não é algo que possa ser definido agora, né? Porque existem muitos argumentos a favor e existem muitos argumentos contra essa tese. Contra essa tese, pesa o fato de que Hitler tinha, desde o começo, seu objetivo final nos territórios soviéticos, como eu falei, isso está explícito em Mein Kampf, né? Posteriormente, todas as ações dele indicavam que isso seria, eventualmente, o destino, o desfecho da guerra com a Alemanha, né? E também existe todo o caos logístico que a Alemanha se encontrava em 1940, né? O que eu quero dizer com caos logístico? A situação de uma guerra longa, como estava se pronunciando uma guerra contra a Inglaterra, né, não era boa para os alemães, de maneira alguma. Os custos de ocupação com territórios europeus eram muito altos, né? Alguns bens, algumas matérias-primas já começavam a faltar por conta do bloqueio naval britânico contra a Alemanha e, principalmente, os alemães estavam muito curtos em petróleo, tá? Muito curtos em óleo. Então, como que eles iam resolver isso? Até aquele momento, inclusive, o Stalin estava exportando petróleo para eles, mas é um contraponto que muitos historiadores fazem, a questão do Suvorov, que Hitler invadiu a União Soviética por conta do petróleo do Cáucaso. Ele queria o petróleo do Cáucaso. Então, esse era o motivo, e a pressa dele era porque realmente 1941 seria a última janela que ele tinha para poder fazer essa ofensiva. Ele não poderia esperar até 1942, porque o consumo de combustível da Alemanha já não permitiria essa invasão em 1942, tá bom? Então, cara, R.S. Campos, mano, eu não sei te dizer, eu não dou nenhum tipo de veredito nessa situação, com esse cenário aí, mas eu, sem dúvida, acho instigante a discussão e a leitura desses livros sobre essa tese aí, tá? Porque, cara, isso aí, eventualmente, se comprovando, muda geral, muda nosso entendimento geral da segunda metade do século XX, né? E as implicações são imensas. Você pode imaginar quais são, né, a amplitude das implicações, tá? Então, meus queridos, quem acompanhou a gente aqui até o final, agora pode contar aqui nos comentários o que você acha disso tudo, o que você acha dessa tese do Suvorov. Você já leu O Grande Culpado, você já leu os outros livros, você conhece a tese, você concorda com ela, você não concorda com ela, por que você concorda, por que você não concorda? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, você compartilha ele com seus amigos, também, ó, dá um joinha pra gente e se inscreve na Sala de Guerra para não perder mais nada. E agora eu vou deixar vocês aqui com um avisinho bem curto antes de vocês irem embora. Confere aí a nossa sessão de vídeos Premium. Um verdadeiro inovador das táticas de caça e primeiro piloto a ultrapassar o Barão Vermelho e atingir a marca de 100 abates. Conheça agora a história do asa alemão Werner Melders. Descubra suas táticas, seus segredos e toda a sua carreira neste primeiro episódio da série Brilhante Entrega, os mais condecorados soldados do Terceiro Reich. Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente, ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.